meu irmão, minha irmã, terça-feira, 7 de fevereiro, terça-feira da quinta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Você que pela primeira vez me encontra aqui, seja bem-vindo, bem-vinda também. Agora eu gostaria de convidar você para refletirmos o Evangelho, então, desse dia, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13, e diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra uma polêmica em torno das tradições humanas, ligadas, associadas, acopladas à fé, à religião, a Deus. Afinal, as nossas tradições têm valor ou não têm valor? Sim, as nossas tradições têm valor. O ser humano, ele vive do fazer memória e da memória. Você imaginou se todos os dias você precisasse se levantar e reiniciar absolutamente tudo do zero, né? Quer dizer, a rotina, o protocolo faz parte da vida. Faz parte, inclusive, da fé, da religião, o modo correto de se celebrar, de rezar, em qual época do ano fazer isso ou fazer aquilo, mesmo na religião. Isso é importante, isso chega a ser salutar. O problema do Evangelho de hoje é aquilo que Jesus vai dizer ali, versículo 8. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus. Então, o problema é quando as nossas tradições, mas aí talvez de um modo muito pessoal, as nossas manias, né? E as coisas que a gente vai inventando de fazer começam a contrariar a essência do mandamento. Então, por exemplo, é uma tradição humana deles lá, o tal do corbã, o dinheiro, a riqueza consagrada a Deus, que tem que ficar guardada para um determinado dia ser doado lá no templo. Isso em si não é problema. Agora, a partir do momento que o tal do corbã está anulando um mandamento de Deus que é maior do que isso, que é o honrar pai e mãe, sustentar, não abandonar pai e mãe na velhice ou na doença, então essa tradição está sendo agora usada para esconder a mágoa, o ódio, a raiva que tem do pai ou da mãe, né? A dificuldade de perdão que tem com pai e mãe, ou a ganância que tem, enfim, tantas coisas. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo das nossas tradições. Quando vira só uma casca, né? Quando vira só uma máscara. A gente ouviu ali no versículo 6, Jesus dizendo: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, ou seja, mascarados, falsos, fakes, parece, mas não é. Isaías falou de vocês: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta tudo que vocês estão fazendo aí. Então, os lábios honram, mas o coração está longe do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo. Portanto, meus queridos, as nossas tradições, elas têm sentido e têm valor à medida que são meios, instrumentos, um reforço para a gente viver a essência da palavra de Deus. Jesus disse lá no versículo 13, assim vós, olha que triste isso, esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. Então, às vezes,
é importante algumas tradições, alguns ritos, ritualidades, devoções, para intensificar ainda mais, não é, a nossa obediência à palavra de Deus. Porque como é que eu obedeço à palavra de Deus? Através de alguns costumes que a gente vai adquirindo. Ir à missa todo domingo, né? Mas se a gente não cuida, tradições, costumes são usados para esvaziar a palavra de Deus. São usados para mascarar que nós, no fundo, não queremos amar nem a Deus, nem ao próximo. Nós não queremos ser puros, caridosos, né? E aí a gente enche de um monte de coisa que aos olhos de Deus é hipocrisia. Me honra com os lábios. Vou grifar aqui, né? Apesar que é um puxão de orelha, mas vamos de verde palmeiras mesmo. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E um outro modo, né, que a gente percebe aqui que eles honravam com os lábios, mas o coração era distante, é a própria pergunta. Eu acho muito interessante. Nós estamos aqui no capítulo 7 de São Marcos e Jesus é um sucesso já. Jesus é um fenômeno. Jesus fazia prodígios, milagres, curas que ninguém fazia, né? Jesus fazia pregações e um tanto de gente acompanhava Jesus. E aí o evangelho começa, os fariseus, alguns mestres da lei, vieram de Jerusalém, eles viajaram, foram até Jesus para perguntar, por quê? Como é que diz ali? Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar a mão? Gente, a dificuldade que era chegar perto de Jesus, né? Você vê pelo evangelho. A dificuldade que as pessoas tinham de tocar em Jesus, ficar frente a frente com Jesus. O cara passa por tudo isso, fica frente a frente com Jesus e a pergunta que ele tem para fazer é sobre como é que lava a mão. Às vezes as nossas perguntas revelam, né, o nosso caráter. Quer dizer, por que não pergunta, né, Jesus, como é que faz para tirar o demônio dos outros? Jesus, como é que faz para fazer a aleijada andar? Jesus, como é que é isso de curar leproso à distância? Jesus, como é que é isso assim de falar de um jeito que a prostituta abandonou o pecado, o Zaqueu e o Mateus abandonou a ladruagem? Não, eles estão interessados em como é que lava a mão, é isso que você quer saber? Tanta coisa para saber, né? Nós padres às vezes passamos por isso, né? Às vezes você está com um almoço num lugar, em alguma situação que tem mais gente. Tanta coisa você pode querer saber de um padre, né? E por que padre não casa? Isso é a coisa mais importante para a sua vida? É isso que te angustia? É isso que te coça por dentro? As nossas perguntas também revelam onde é que está o nosso coração. Portanto, queridos, que os nossos lábios louvem a Deus, mas o nosso coração esteja perto dele. E que nós, no cotidiano da nossa vida, não esvaziemos a beleza, a riqueza, a essência da palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus faz um alerta à forma com que os judeus estavam vivendo os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei de Moisés, porque eles traziam muitas outras tradições. Ter tradições não era o problema. O problema é que estas tradições estavam ocupando o lugar da vivência dos mandamentos. Vejam aqui, nós temos o mandamento de honrar pai e mãe, que é o exemplo dado por Jesus. E diante deste mandamento, muitos não honravam o seu pai e sua mãe com uma ajuda financeira que eles precisavam, exatamente porque diziam assim: olha, por tradição eu tenho que oferecer o Corban, ou seja, esta oferta a Deus, ao templo, e não vou poder ajudar vocês. Então eles estavam colocando uma tradição acima do cumprimento dos 10 mandamentos, ou seja, de um dos mandamentos, que era honrar pai e mãe. Assim, é uma tradição vazia, é uma tradição que em si mesma ela não leva ao cumprimento da lei maior, que eram os mandamentos. Na nossa vida cristã, nós também temos uma tradição com T maiúsculo, que é a tradição que a Igreja Católica guarda nesses 2000 anos. E de maneira alguma a verdadeira tradição ofusca o mandamento de Deus. Pelo contrário, a tradição nos ajuda a vivermos verdadeiramente o mandamento de Deus. E este é ensinado pelo próprio Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Precisamos amar a Deus e amar também ao próximo, seguindo o modelo de Jesus. Toda a tradição com T maiúsculo da Igreja Católica jamais nos afasta de viver o amor. Pelo contrário, ela existe para cumprir com o mandamento de Deus do amor, para vivermos melhor o amor. A tradição dos judeus, ela estava esvaziando-se em si mesma porque era pura e simplesmente uma tradição humana e que ficava ritualisticamente preocupada com certas circunstâncias das quais eram contrárias ao mandamento maior presente na lei de Moisés. Que nós saibamos viver a nossa fé, amar a nossa igreja e saber que nós católicos não seguimos exclusivamente o que está na Bíblia, nós seguimos o que está na Bíblia e o que está na Sagrada Tradição. São as duas colunas da nossa fé, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Elas nos ajudam a seguir o caminho certo e seguro de nossa salvação. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está em polêmica com os fariseus a respeito da hipocrisia, ou seja, um teatro. A palavra hipocrites quer dizer exatamente isso, um ator, uma máscara teatral, um personagem, onde por fora eu sou uma pessoa, mas por dentro eu sou uma outra coisa. Jesus está chamando a atenção para o descompasso entre os nossos atos, nossas ações e as nossas intenções. E com isso, nós olhamos para uma virtude, você vai se ficar perplexo com a expressão, a virtude da prudência. Porque quando a gente fala prudência, a maior parte das pessoas não entende o que é prudência. Prudência para você é que macaco velho não coloca a mão em cumbuca fria, não é isso? Você é uma cautela. Mas não é isso a virtude da prudência. A virtude da prudência quer dizer o seguinte, é a virtude que diz a finalidade, né, da minha vida, e aí a partir dessa finalidade eu vou predispor os meios para chegar lá. Então quer dizer o seguinte, eu não preciso somente ter virtudes exteriores de comportamento se eu não tenho uma finalidade boa. Por quê? Porque se a finalidade é ruim, o ato se torna ruim. Deixa eu explicar para você. Vamos supor que uma pessoa que queira assaltar um banco, né, para assaltar esse banco precisa praticar alguns atos de aparente virtude. Ele, para assaltar o banco, ele precisa fazer exercícios físicos, então ele precisa de disciplina, ele precisa perseverar, ele precisa ter coragem de enfrentar os perigos, ele precisa de sobriedade, não beber para ficar lúcido diante do ato que ele vai fazer. Veja, quantas virtudes tem este assaltante de banco. Mas ele não é virtuoso. Por quê? Porque ele está fazendo essas coisas boas por uma razão má. Ele está sendo sóbrio e não bebendo porque ele quer assaltar, ele quer roubar. Ele está tendo coragem de enfrentar, né, ameaças contra a vida dele, mas por quê? Porque ele quer sair com um lucro ilícito. Ele está perseverando e continua disciplinadamente se preparando para aquele assalto, mas nada disso vale, porque a finalidade é iníqua. Estou colocando esse exemplo extremo para que você agora aplique na sua vida. Você vai à igreja, e isso é uma coisa boa. Você reza, e isso é uma coisa boa. Você jejua, e isso é uma coisa boa. Você paga o dízimo, e isso é uma coisa boa. Mas se tudo isso é para prestar culto a Deus,
de verdade, no fundo do seu coração, você quer amar a Deus, você é uma pessoa virtuosa. Mas se o que no fundo do seu coração você quer é que Deus sirva você, é engambelar Deus, é fazer com que Deus embarque, não é? nas suas vontades, você quer comprar Deus com pequenos serviços, então você merece ouvir o que Jesus disse nesse Evangelho. Este povo me honra com os lábios e não com o coração. São atos externos que são bons e bonitos, mas se por dentro o coração está podre e só tem interesse próprio e egoísmo, você precisa se converter. Esta é uma conversão difícil, porque a maior parte das pessoas começa a deixar de lado os atos maus. Ela começa a fazer as coisas boas, mas não nota que está fazendo as coisas boas pelas razões erradas. Agora é necessário mudar desde dentro e começar a fazer as coisas boas pelas razões boas, ou seja, começar a fazer as coisas pelo verdadeiro amor, pelo amor que importa, que é o amor de Deus. Jesus hoje, então, nos diz uma palavra que vai direto no coração, mas não porque Ele quer nos ferir, porque Ele quer o nosso amor, não da boca para fora, mas do coração para fora. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.